Muito boa noite. Todas as últimas quintas-feiras do mês, o programa Em Debate reserva este espaço para os representantes dos partidos políticos com assento parlamentar para abordarmos o tema do debate mensal com o Primeiro-Ministro no Parlamento e outros temas da atualidade. Hoje vamos falar dos resultados do 4º Fórum Cabo Verde Investment, que decorreu na Ilha do Sal, a declaração da situação de emergência social e económica pelo Governo, com o objetivo de angariar mais apoios dos parceiros internacionais para fazer face à crise que afeta o país, as economias verde e azul debatidas no Parlamento e a Conferência dos Oceanos que decorre na capital portuguesa, entre outros assuntos. Tenho um painel hoje composto sobretudo por mulheres. À minha esquerda tenho Carla do PAICV, Carla Carvalho, representante do PAICV. Muito obrigada por estar aqui connosco, Carla. À minha direita tenho Isa Miranda, representante do MPD. Boa noite e obrigada também por estar aqui connosco. E tenho o único homem hoje do painel, o António Monteiro, representante da UCID. Muito boa noite e bem-vindo ao programa. Muito boa noite e agradeço. Começava este programa com os resultados do Fórum do Sal. O 4º Fórum, os resultados, ao que parece, superaram as expectativas da organização, uma vez que as metas estabelecidas pelo Governo, tanto a nível de participantes como de volume de negócios e contatos estabelecidos, foram duplicadas. Mais de 370 participantes, nacionais e estrangeiros, e cerca de 4,5 mil milhões de euros em projetos, sobretudo nas áreas do turismo, economia digital, transição energética, economias verde e azul, entre outros aspectos. Podemos considerar que este fórum foi um sucesso, Isa? Muito boa noite, Nazaré. Cumprimento desde já os cabo-verdianos, a todos que nos assistem em Cabo Verde e na diáspora. Nazaré, de facto, esse fórum foi um sucesso e consideramos que Cabo Verde está se afirmando cada vez mais na arena internacional. Esses resultados, de facto, mostram o olhar e o interesse do setor privado para Cabo Verde e isto, de facto, afirma a credibilidade de Cabo Verde. Isto apesar do contexto de crise que vivemos. Exatamente, apesar do contexto de crise que vivemos, reforça que a agenda que se tem apresentada a Cabo Verde neste momento tem trazido alguma confiança. É só olharmos para as âncoras deste fórum, que passa pelo financiamento das grandes entidades, das autoridades financeiras internacionais, nomeadamente o Banco Mundial, o FMI, o BAD, que suportaram e estiveram ao lado do governo para a materialização desse fórum. E, de facto, isso expressa uma credibilidade que vem sendo construída ao longo do tempo. Cabo Verde, de facto, tem sido um país credível e está a convencer, apesar de todas as crises, mas temos que olhar para a procura de outras soluções como uma forma, inclusive, de debelar e de contornar esse momento difícil, porque o mundo e Cabo Verde também está a passar. Já tivemos outros fóruns fora, realizados anteriormente. Não sei se houve alguma avaliação dos resultados saídos, alguma avaliação dos projetos concretamente realizados e não apenas na intenção, como está por enquanto este fórum. O que é preciso fazer para que estes projetos, estas assinaturas, os contatos estabelecidos saiam do papel para serem concretizados? Sim, Nazaré, o espaço de fórum, este fórum de investimento, é um espaço onde temos os financiadores e outros que necessitam de financiamento. Eles vão nesse espaço, eles negociam, eles apresentam as suas ideias, apresentam os seus projetos para convencer e procurar financiamento. E nós sabemos que em Cabo Verde nós temos um grave problema que é de fontes de financiamento. Um dos grandes problemas do setor financeiro em Cabo Verde, do mercado cabo-verdiano, é o acesso ao financiamento. E o Fórum vem justamente propor isso. E nós temos resultados, sim. Nós podemos ver que dos fóruns que realizaram nos últimos anos até a presente data, 52% dos contratos foram aprovados pela Cabo Verde Trade Invest e há muitos projetos cujas obras estão em curso e muitos destes, como disse anteriormente, 52% estão na fase de exploração. E Cabo Verde, pelas limitações que tem, a entrada do setor privado é fundamental na concretização e na consolidação da economia cabo-verdiana. Nós temos as nossas fragilidades que são estruturais. O Estado tem as limitações a nível orçamental,
tem debilidades na coleta dos impostos, porque nós somos um mercado pequeno, nós temos poucos recursos. Se ficarmos num sistema demasiado estatizado, nós não vamos conseguir fazer com que Cabo Verde, apesar das limitações, consiga dar outros passos. E o Fórum é um espaço, de facto, que não ocorre só em Cabo Verde, mas em todas as partes do mundo, todos os dias. Cabo Verde não pode ficar de fora daquilo que é a direção por que vai o mundo, a direção por que vai as coisas. Cabo Verde tem que acompanhar. Carla, como é que vê a realização deste quarto Fórum? O Olavo Correia, o Ministro das Finanças, disse que o Governo não tem que fazer, tem que criar condições para que as coisas aconteçam. Acha que estamos a ter um ambiente propício para o desenvolvimento do setor privado e a realização deste Fórum, pelo volume de negócios encetados durante o Fórum, mostra uma certa credibilidade no país? Como é que vê este evento? Uma boa noite, muito obrigada. Boa noite aos colegas do painel e também a todos que estão lá em casa. Primeiro, para dizer, não é? Tendo em conta aquilo que o vice-primeiro-ministro disse, nós estamos perante um governo de anúncios. Essa é a verdade e nós temos que pontuar isso. Estamos perante um governo que tem anunciado projetos. E quando eu digo que tem anunciado os projetos, nós vamos pensar, é a quarta edição deste evento. Para além da enorme delegação que esteve lá presente, perguntamos, onde é que estão os resultados? Quais são os resultados? Uma coisa aconteceu de muito grave na Ilha do Sal, que é preciso dizer e é preciso alertar aos cabo-verdianos, porque consideramos que é uma coisa muito preocupante, que é quando nós excluímos as partes. Quando nós temos um evento do tipo, é preciso incluir as partes, principalmente as partes interessadas. Por que eu estou a dizer isso? Porque a Ilha da Boa Vista foi cirurgicamente excluída, não é, desse fórum do Sal, ou seja, dos seus resultados. A segunda ilha, quando em termos fala de ilha potencial, foi excluída, está a referir-se à alocação de projetos na ilha? Exatamente, em relação à alocação dos projetos. Não é? É a segunda ilha de maior potencial turístico do país e num país democrático isso não pode acontecer. E nós temos que chamar a atenção de todos os cabo-verdianos para essa questão, porque temos que dizer isso também, e temos que pontuar isso, além de uma manifesta incompetência do governo em resolver os problemas do país, ainda nós temos um governo que atropela os fundamentos básicos da democracia, sobretudo no que diz respeito ao relacionamento do poder local. É preciso dizer isso, é preciso pontuar isso em relação a este fórum, em relação a essas conclusões, principalmente em relação à Ilha da Boa Vista. É uma situação muito grave que não pode acontecer em Cabo Verde. É o nosso posicionamento e quando nós estamos perante um governo que anuncia, nós perguntamos, tudo bem, mas agora e os resultados? Não acredita na concretização dos projetos saídos do Fórum? E perguntamos os resultados das outras edições, não é? O mais recente, o Fórum do Dubai. Foi realizado no ano passado. Exatamente. E os resultados? Nós perguntamos, a partir dos resultados, nós podemos dizer se é um sucesso ou não. Aparentemente, não é? Tendo em conta que mobilizou 35 milhões de escudos para financiar projetos em Cabo Verde, pensamos que sim. Mas quando você exclui a segunda ilha em termos de, pelo menos até este momento, em termos de potencial turístico, nós pensamos que por aí o país fica a perder, a Boa Vista fica a perder e a própria democracia sai ferida nesse processo. António. Bem, dizer que, em primeiro lugar, deixe-me cumprimentar as senhoras que aqui estão no painel, a Isa, a Carla e também a senhora jornalista, e cumprimentar todos os telespectadores lá em casa, quer estejam em Cabo Verde, quer estejam na imigração. Sobre essa questão da realização do fórum, o que nós temos dito é que fazemos muitos fóruns em Cabo Verde. E se nós formos a colocar na balança os resultados daquilo que é anunciado durante a realização destes fóruns e aquilo que na prática acontece, nós iremos ver que há uma diferença abismal. Desde logo, vamos ver o fórum realizado no Sal, o quarto fórum. Nós realizamos, neste ano, já é o segundo. O primeiro foi no Sal em 2019, o segundo em Boston também em 2019. Quer dizer, nós temos uma capacidade tremenda em termos de realização de fórum. E o do Dubai foi em fevereiro deste ano. Foi em fevereiro deste ano. Sim. Por ano conseguimos realizar 2 fóruns.
e quando vamos espremer a laranja está seca. Mas o que aqui nos espanta é que do Fórum do Sal nós tivemos um anúncio por parte do governo, o governo é que fez o anúncio, hein? De 500 milhões de contos cabo-verdianos. 7 vezes o orçamento geral do Estado de Cabo Verde. Ora, isso é uma pipa de massa, passo a expressão. É muito dinheiro. É dinheiro, este sim, não acaba nunca mais. E vamos ver os resultados. Nós, primeiro, quem foram as pessoas que estiveram envolvidas neste fórum? A oposição foi convidada para o fórum? Não, não foi. As câmaras municipais, no caso concreto da Boa Vista, esteve lá a defender o interesse da Boa Vista? As câmaras de Santiago estiveram lá a defender os interesses de Santiago, porque o fórum não é um fórum para o turismo do sal. É um fórum para o desenvolvimento de Cabo Verde. E as ilhas deveriam estar devidamente representadas, os presidentes de câmaras, os partidos políticos com representação ou não no Parlamento, para até podermos participar, podermos ouvir e podermos talvez fazer algum charme no sentido de que os investimentos possam de facto acontecer. Porque nós estamos a precisar destes investimentos. Nós temos tido investimentos diretos estrangeiros em Cabo Verde e graças a estes investimentos o país tem conseguido andar, tem conseguido dinamizar um pouco a sua economia e tem criado alguns postos de trabalho, mas é importante que a gente consiga capitalizar todos os recursos existentes no país para que realmente possamos, de uma forma mais célere, fazer acontecer aquilo que todos os cabo-verdianos estão à espera neste momento. Ou desde sempre, que é a criação de uma economia robusta, forte, a criação de uma riqueza que permita aos cabo-verdianos viverem com maior tranquilidade e com maior satisfação e maior felicidade. Mas isto, infelizmente, a forma como é organizada, a forma como é depois publicitada, não em termos dos resultados que vão acontecer na realização dos projetos, mas em termos de números que assustam pela sua quantidade, acaba por tirar, diria mesmo, um pouco de seriedade a estes fóruns, porque eu prefiro ter um fórum com 1 milhão de contos que se realiza do que ter um fórum com 500 milhões que eu fico a pensar. Acha que deveria ser feita uma avaliação prévia sempre antes de se realizar o próximo fórum? Sem sombra de dúvida. Nós todos, até para dimensionarmos. O ser humano é como é. Gosta de inflacionar, gosta de encher o balão com o vento. Ora, o governo tem a responsabilidade de não fazer isso. E eu, se eu sentar com o governo e disser ao governo, eu vou montar uma fábrica para construir Samsung em São Vicente. O governo deve ver muito bem nos olhos, perguntando, mas o senhor está a sério ou está a brincar? Que condições? Show me the money. Onde é que está? Mas não me perguntam. Eu fiz o anúncio e embala-se. Fica-se na intenção. Embala-se no anúncio. E depois esquecemos que temos coisas essenciais no país que deveríamos estar a dar atenção e não estamos a dar. Não estamos a dar. E continuamos na estratosfera económica, esquecendo que precisamos colocar os pés no chão, resolver os problemas candentes da agricultura, que não estamos a conseguir resolver. E há projetos anunciados anteriormente que não chegaram a sair do papel não também. Chegaram. Pois. Não chegaram. E são muitos. Se nós tivéssemos realizado 1/10 daquilo que foi anunciado em todos os fóruns de investimentos, estaríamos no topo da lua. Agora, o paradoxal ou não, soou paradoxal pelo menos, o anúncio da situação, a declaração da situação de emergência social e económica logo a seguir ao fórum. Como é que viu este anúncio? Como é que o MPD viu este anúncio? O timing em que foi anunciado terá alguma intenção?
Eu não creio por detrás, ou é algo que já estava preparado para ser feito? Eu não creio que as questões podem ser colocadas desta forma, que se há algo por detrás. Não. O facto de estarmos a viver uma situação anormal, não é uma situação de Cabo Verde, é uma situação do mundo, não para o andar das coisas. A vida continua, a vida segue, há que se fazer os trabalhos. O Fórum até é uma forma de procurar soluções para contrariar essa tendência gravosa que nós temos pelas consequências da crise. A situação porque está a passar Cabo Verde é uma situação porque está a passar o mundo. A crise não é de Cabo Verde. A crise está no mundo. Cabo Verde tem gerido várias crises, desde a seca, pandemia, agora a crise da guerra, com efeitos brutais sobre Cabo Verde. E nós não vamos esconder, porque temos que trabalhar, porque temos que fazer os acontecimentos, os eventos, nós não vamos parar porque Cabo Verde está numa situação complexa. Cabo Verde está numa situação complexa, o mundo está numa situação complexa e há que procurar alternativas. Trazer o setor privado para o palco do desenvolvimento em Cabo Verde é uma medida inteligente, é uma opção bom para Cabo Verde, porque as limitações estruturais e orçamentais que nós temos não permitem com que o Estado por si só consiga atingir as aspirações do cabo-verdiano. O problema é a efetivação dos projetos apresentados pelos privados. Os projetos são apresentados no espaço do Fórum, é o espaço indicado para a apresentação do projeto, apresenta-se o resultado dos contratos, das intenções que entraram. Há uma fase posterior. Posteriormente vai-se trabalhar os projetos e muitos projetos têm-se conseguido, muitos projetos têm-se concretizado em Cabo Verde. Aliás, nós não temos capacidade, o Estado não tem capacidade de fazer funcionar a economia por si só. Os projetos que temos em Cabo Verde são projetos, maioritariamente, ou muitos deles são projetos privados. Agora, a situação do estado de emergência, a declaração de emergência social e económica é uma situação de veras preocupante. O Governo tem que assumir as suas responsabilidades. O Governo tem gerido bem os sucessivos crises e agora o Governo, mais uma vez, ao lado dos cabo-verdianos, resolveu trazer mais medidas. Tem tido muitas medidas e essa última é para fazer face, de facto, à escalada desmedida do preço que está a acontecer e a impactar, porque nós consumimos mais de 80%, nós importamos mais de 80% daquilo que nós consumimos em Cabo Verde. A nossa produção é residual. Importamos combustíveis com os preços que estão no mercado e não há um limite temporal de curto prazo para inverter a situação. Há que falar a verdade para os cabo-verdianos. A situação é esta e o Governo tem que enfrentar. O Governo tem condições para enfrentar tudo sozinho? Não. O Governo tem que recorrer aos parceiros de desenvolvimento, a outros apoios para fazer face à situação de crise, para uma crise que já ultrapassa a capacidade de Cabo Verde. Mas, com determinação e coragem, está a chegar aos cabo-verdianos. Com estabilização de preço, é uma medida muito boa que abrange todos os cabo-verdianos sem exceção. Continua-se com a redução do IVA sobre a eletricidade de 15% para 8%. Uma medida muito importante que o Governo tomou, muito importante de facto, é manter as cantinas escolares funcionais ao longo do período das férias para evitar que as crianças das famílias menos procedentes passam dificuldades. O Estado está a assumir realmente as suas responsabilidades. A Isa é de Santiago Norte. Qual é a situação real no terreno em Santiago Norte? Porque estamos numa situação de crise, ninguém duvida disso. Normalmente estas crises afetam sobretudo as zonas rurais, não só pela escalada de preços, mas sobretudo pelos maus anos agrícolas sucessivos que tivemos. Qual é a real situação agora em Santiago Norte? A situação de Santiago Norte é uma situação parecida com toda a parte do país. Todo o país está a sofrer com o escalado de preço. Agora, regiões rurais com algumas dificuldades em termos de crescimento económico, com certeza serão mais impactadas. Contudo, as medidas que estão sendo tomadas vão chegar a Santiago Norte, vão chegar a todos os cabo-verdianos. E isso é um facto. A situação é uma situação de aperto a nível nacional, a nível mundial. Não há países ricos que estão fora dos impactos desta crise. Não há países pobres que estão fora dos impactos desta crise.
todos nós estamos a sofrer com os impactos destas crises e Santiago Norte, pelas suas debilidades que nós todos conhecemos, também está a sofrer, na medida em que tem menos possibilidade, porque nós verificamos efetivamente em Santiago Norte uma ausência não ausência no seu todo, mas uma grande falta, uma falta estrutural de investimentos privados que alavancam a economia local. A Carla denunciou esta semana uma situação que considera de penúria em Santiago Norte. As medidas que o Governo anunciou nesta declaração de emergência social e económica não são suficientes para sanar a situação? Não são. Eu tenho que discordar aqui da minha colega quando ela diz que Santiago Norte vai sentir assim como o resto do país. As famílias mais pobres não sentem o peso dessa tripla crise, como diz o Governo, da mesma forma que uma família que tem algum rendimento. É desta forma que nós temos que ver Santiago Norte. Santiago Norte é a região do país com os piores indicadores sociais e económicos, com a taxa de pobreza mais baixa. E agora o último estudo de coesão territorial também vem mostrar isso. Portanto, a realidade é diferente, se a situação é diferente, as famílias vão sofrer muito mais. E nós denunciamos essa situação por quê? Porque desde a discussão do Orçamento do Estado, em dezembro, nós já sabíamos que iríamos ter que o ano agrícola ia ser nula, praticamente. Principalmente para as regiões rurais e não só. Com a produção agrícola nula, nós estamos a tentar recuperar de uma pandemia. O Governo não toma nenhuma medida com as famílias mais vulneráveis, principalmente. O que é que o Governo faz? O Governo resolve aumentar os impostos. Então, nós temos que chamar a atenção nos últimos meses. Você tem novembro, você tem dezembro, até junho, mais de 8 meses, você já sabe qual é a situação das famílias. E perguntamos, mas por que o Governo não toma medida? O PSV chamou a atenção no quadro da discussão do Orçamento do Estado para a situação do país. Inclusivamente confrontou o vice-primeiro-ministro Olavo Correia e Silva, o famoso que disse que tínhamos dinheiro que não acaba mais, mas num ápice acabou o dinheiro. Nós chamou a atenção para as medidas que estavam a ser tomadas no âmbito do Orçamento do Estado iam impactar negativamente as famílias e agora, já antes da crise da Ucrânia, que eles querem justificar, não é, essa outra crise com a questão da guerra na Ucrânia, nós já tínhamos dito que as medidas tomadas no âmbito do Orçamento do Estado iriam empobrecer, ainda mais as famílias. Então, tanto é que agora vieram nos dar razão e levaram para o Parlamento, não é, a lei para alterar esses direitos de importação e taxas de impostos sobre consumo especial. Então, nós perguntamos, não é? Porque só agora, inclusivamente a declaração do estado de emergência social e económica no país só saiu após, não é, a recomendação do GAO, não é, o Grupo de Apoio Orçamental, para que o país, digamos assim, reforce medidas de proteção social. Foi só a partir daí que o governo tomou essa situação. E situação essa que nós já estávamos a apontar, a pedir ao governo para acudir as famílias de todo Cabo Verde, de Santo Antão à Brava, não é? E perguntamos, mas porque, inclusive, o emprego público, que desde dezembro nós estávamos a dizer ao governo para abrir o emprego público, só anuncia agora, não é? Para começar a partir de julho, com a faina agrícola à porta. Nós perguntamos, mas nós estamos perante um governo que realmente conhece o perfil dos cabo-verdianos, das famílias pobres em Cabo Verde, ou este governo não está a se importar com os cabo-verdianos? Não é? E nesse sentido que, inclusive, nós propomos agora que, além do emprego público, é para ser aberto em todos os municípios. Nenhum município deve ficar de fora. E nós não podemos justificar, por exemplo, que o Mosteiro teve alguma produção agrícola para excluir Mosteiro dessa lista, porque nós continuamos a viver. O governo é que disse tripla crise. Então, se é tripla crise, ninguém pode ficar de fora de alguma medida, de alguma coisa que, digamos assim, minimize a situação social e a escalada de preços, se calhar, passa o país. Não vai parar por aqui, porque ainda a guerra na Ucrânia ainda está sem fim à vista. Não se sabe até quando vai durar. Exatamente. E nós não podemos, não é, justificar tudo com a guerra na Ucrânia. Existem coisas que o governo depois tem que tomar atenção
porque muitas vezes, antes da própria importação dos produtos, alguns já estavam a subir. É preciso tomarem atenção para que as instituições funcionem. A guerra agravou a situação. Agravou, e nós consideramos, concordamos que agravou, mas nós não podemos, o governo não pode ficar de braços cruzados se, por um lado, grita aos 7 ventos para pedir apoio aos parceiros de que o país está mal e precisa de ajuda, mas, por outro lado, não dá o exemplo. Como é que você vai pedir aos parceiros internacionais de que o país precisa de apoio, mas, entretanto, você não dá o exemplo nem para reduzir o número dos membros do governo e você passa, entre aspas, de fóruns em fóruns, em Cabo Verde e fora de Cabo Verde, não é? Gastando dinheiro do erário público, e depois você vem dizer aos parceiros internacionais que nós precisamos de apoio. Você tem que mostrar que os recursos disponibilizados de facto estão a ser colocados à disposição daqueles que mais precisam. E a contenção de despesa de que faz o chefe do governo tem de vir de cima para baixo. Exatamente, tem que ser um sinal. Não pode dizer aos cabo-verdianos para apertarem os cintos mais do que aquilo que nós já estamos a fazer. O cabo-verdiano, aquele que tem algum rendimento, que tem, por exemplo, um emprego, perdeu nos últimos anos com a pandemia, com a seca, mas também com a crise agora, praticamente 25% do seu poder de compra. E agora você imagina as famílias que não têm esse rendimento, António como é que estão a passar? A inflação está a subir e não há previsão de reajuste salarial, diz-se que não há condições para tal. Sem dúvida, nós temos uma situação muito complexa no país. Extremamente complicada, e é preciso muita arte e engenho para se poder ultrapassar este momento. Não é um momento único em Cabo Verde, é um momento mundial que nós estamos a viver no mundo inteiro, mas cada um deveria ter organizado o seu país de sorte que em situações de crise tivesse outra capacidade de respostas. E aqui nós, em Cabo Verde, não fizemos o trabalho de casa. Não fizemos o trabalho de casa. O que é que poderia ser feito neste caso? Repara, as coisas não caem de paraquedas, as coisas não caem do céu. Nós deveríamos ter preparado o país anteriormente. Vamos completar 47 anos como país independente no dia 5 de julho. E nós tivemos um crescimento social e económico que é digno de realce, sem sombra de dúvidas. Mas poderíamos ter feito 5 vezes ou 7 vezes mais. E nós não fizemos. Eu vou dar-lhe só um exemplo. Agricultura. Portanto, isso está a falar dos sucessivos governos, não dos sucessivos governos. Vou dar-lhe só um exemplo. Na agricultura. Ontem eu falava com um amigo meu, que é economista e que vive no Paúl. Ele vira-se para mim e diz-me: Monteiro, eu garanto que no Paúl, em 10%, repare, em 10% do terreno arável, eu posso criar rendimento à volta de 10 milhões de contos. Em 10% do terreno arável, em 5 milhões e 400 mil metros quadrados. Paúl tem 54 quilómetros quadrados de terreno arável. Em 10%, ele diz-me que consegue. Mas isso para o país. Isso dependeria de muitos fatores também. Não, depende do fator água. Que é o fator água? Não, é o fator água. Apenas. Não, ele está a falar da produção. Apenas produção. Sim, produção. Não fala de descolamento dos produtos. Não, a produção. Ora, se Paúl, que é pequenino, em 10% consegue isto, quanto é que não conseguiria Santiago? Quanto é que não conseguiria São Vicente? Quanto é que não conseguiria os outros municípios de Santo Antão? Quer dizer, nós andamos aqui a brincar. Nós andamos aqui a brincar. Portanto, face à crise, a falta de água da seca, que não choveu. Não choveu, mas nós temos tecnologias que poderíamos estar a utilizar para a dessalinização da água do mar e a dessalinização da água salobra. Nós não fazíamos nada disso. Falamos. Não, nós temos uma linha de crédito da Hungria, blá, blá, blá. Meu Deus, perdeu essa linha de crédito. Nós tínhamos o projeto JICA com o Japão, muitos milhões, desde o governo anterior. Onde é que foi parar tudo isto? Portanto, nós falamos muito e fazemos pouco. Esta é a grande razão de estarmos em situação que nós estamos. Porque hoje, aquilo que o mundo tem a nível do desenvolvimento tecnológico
Cabo Verde já não pode ser, de uma forma muito simplista, entre aspas, considerado um país pobre. Não. Nós temos a nossa riqueza. A capacidade do cabo-verdiano, o vento, o sol e o mar. Se tivéssemos agarrado de tudo isto, o país estaria hoje melhor preparado para enfrentar qualquer que fosse a crise. Isso leva-nos ao debate sobre a economia verde e azul. Não fizemos isto e agora temos realmente situações complicadas. Temos uma inflação que eu às vezes, eu não tenho receio de dizer isso, às vezes questiono se aquele valor de inflação é real, porque quando temos a Europa com 8,7% neste momento, Portugal, 8,7%. Nós afirmamos a boca cheia que importamos 80% daquilo que necessitamos. Os combustíveis estão no preço em questão. Meu Deus, nós temos que rever aquilo que estamos a passar. E depois, nós não podemos continuar a tratar todos no mesmo nível. Não podemos. Não se pode tratar, por exemplo, o deputado António Monteiro da mesma forma que se vai tratar a Joana em Portelinha. Não, não pode. Nós temos que criar aqui mecanismos de diferenciação. Porque aquele que não ganha nada e aquele que tem um salário não pode ser tratado da mesma forma. Aquele que ganha mais de 100 contos por mês e aquele que ganha menos de 10 contos por mês não pode ser tratado da mesma forma. E aqui é preciso que o governo realmente pense como encontrar a arte e o engenho necessário para dar mais rendimento às pessoas que menos têm, criar qualquer mecanismo para que as pessoas possam ter possibilidades de comprar o seu arroz, que está mais caro, comprar o óleo, a óleo agora 310 escudos o litro, 1 quilo de leite em pó, mais de 700 escudos. Não pode ser. Antes de passarmos Portanto, aqui muita coisa que nós temos que... Antes de passarmos para o debate com o Primeiro-Ministro da Economia Verde-Azul, dar as condições que apresentou aqui, queria só fazermos ainda uma questão a respeito da declaração de emergência. A intenção do Governo com tal declaração era conseguir apoios de parceiros externos no valor de mais ou menos 9 milhões de contos. É execuível esta intenção? É possível? Não se pode recorrer ao orçamento retificativo neste momento para na nossa opinião, na nossa humilde opinião, eu acho que sim, nós deveríamos recorrer ao orçamento retificativo. Mas o Governo não mostrou essa abertura. Até porque essas medidas são para serem implementadas até o final deste ano. Já vamos à metade do final deste ano. Pois. Entende-se a resistência que o Governo coloca em levar um orçamento retificativo. Mas nós estamos numa situação muito difícil. Nós estamos numa situação que pode ser comparada a 2020, em que nós tivemos 2 orçamentos retificativos para ultrapassar a situação. Nós temos pessoas que neste momento estão a passar muito mal em termos de ingerir as calorias necessárias para manter a saúde. Ora, se nós não temos a capacidade de mobilizar de forma muito rápida este montante de 9 milhões de contos, eu, pessoalmente, não teria nenhum problema que a dívida crescesse mais alguns milhões de contos. A dívida já está extremamente elevada. Vamos aumentar um pouco mais para acudir às famílias que mais necessitam. Portanto, o orçamento retificativo aqui faria todo o sentido. Mas, normalmente, nós gostamos de pedir. Nós gostamos. Como se diz em São Vicente, nós somos pedontes. Gostamos de pedir e não estamos a utilizar a nossa capacidade para que realmente possamos preparar o país, utilizar todas as potencialidades que a Mãe Natureza e Deus nos deu e estamos aqui na dependência da boa vontade deste ou daquele para nos ajudar no momento em que temos o mundo com uma guerra muito complicada na Europa que acaba por desviar a atenção. Todos têm os seus problemas neste momento. Isa, qual é, na opinião do MPD, qual é a razão dessa hesitação do Governo em avançar com o orçamento retificativo? O MPD apoia? Nazaré, antes de mais, só para tecer alguns comentários sobre as intervenções dos meus pares,
Quando eu vejo a deputada Carla Carvalho a falar de Santiago Norte ou de Cabo Verde, eu fico com a sensação de que Cabo Verde começou em 2016. O colega António Monteiro começou a sua intervenção por referir aqui que no dia 5 de julho Cabo Verde vai fazer 47 anos. E nesses 47 anos nós todos tivemos a nossa responsabilidade de governação. E agora pergunto, dos 30 anos de governação do PSDB, não é contrassenso chegar hoje a querer um país maravilha que durante os 30 anos não tiveram capacidade de o construir? Falar quando se está na oposição é fácil. Não há melhor jogador do que aquele que está fora do campo. Ele manda sempre fazer isto, fazer aquilo, porque ele é bom em fazer. O jogador da bancada. Agora, o jogador da bancada. Agora, eu pergunto, por que é que em 30 anos não conseguiram construir um país maravilha para que hoje nós não tivéssemos a passar essas situações que o colega António Monteiro frisou muito bem. É a tal sustentabilidade no desenvolvimento que deveria ser construído por Cabo todos. Verde está na situação que está. Concordo em absoluto com o colega António Monteiro, porque não houve decisões consistentes que poderiam refletir na resiliência. Mas uma coisa também é certa. Não há país rico nem pobre que não esteja a sofrer neste momento com as consequências da guerra, que é uma consequência que saiu numa situação um pouco complexa, porque estávamos a sair da pandemia e imediatamente antes de sairmos da pandemia já estávamos numa outra crise que só empolava as situações. Falar de que as medidas não chegam à família é uma tremenda falsidade. É uma tremenda falsidade e é uma cegueira na abordagem, porque o Estado Social em Cabo Verde nunca teve tanto amparo. Duplicou-se o Estado Social em Cabo Verde. Os rendimentos estão a chegar às famílias a partir dos rendimentos sociais de inclusão. Os rendimentos em Cabo Verde, os rendimentos em Cabo Verde, senhora deputada, quando esteve a falar, eu não a interrompi e eu peço respeito. Os rendimentos transferidos para as pessoas chegaram a partir do rendimento social de inclusão, na redução das propinas escolares, isenção das propinas escolares, no reforço das cantinas e na proteção social e vários outros aspectos. No impacto que nas medidas que estão-se a tomar agora para impactar, para estabilizar o preço. Os preços seriam completamente diferentes se o governo não tivesse que interferir para a sua estabilização. Os combustíveis estariam com valores astronómicos que até posso citar aqui para suportar a desigualdade que nós teríamos. Na parte do setor energético, nós teríamos aqui, numa situação normal, um aumento de 21%. E porque o governo fez a sua intervenção, tomou medidas, nós só temos 2,6% de aumento. Isto é uma diferença de cerca de 18%. Em maio, nós, numa situação normal, seria 20,3%, mas só temos um aumento de 4,1%. E quando estamos a falar de combustível, da estabilização de preço, ela atinge a todos. Ela atinge as famílias mais vulneráveis, atinge a todos, porque pode ter situação onde que nós podemos ter dinheiro e não ter produtos. E o governo já tomou também uma série de medidas no sentido de garantir que não chegamos a uma situação de ruptura. É uma abordagem demagoga e é uma abordagem de negação, não reconhecer que este governo deu um respaldo social, um amparo social aos cabo-verdianos nunca antes visto. Falando do orçamento retificativo, como é que o MPD vê esta hesitação do governo em tentar arrecadar os 9 milhões para fazer face à crise sem se recorrer ao orçamento retificativo? Eu creio que o orçamento retificativo não pode estar fora do cenário. Contudo, o governo saberá ponderar se há, de facto, a necessidade de se fazer orçamento retificativo ou não. Cabe ao governo, dentro das suas prerrogativas de decisão, porque quem está com o poder de decisão age e comporta de frente de quem está na oposição. Porque cada decisão que um governo toma, ela tem consequências. Mas a oposição está a fazer o seu legítimo trabalho de pedir e pedir mais. É legítimo. Eu não acho mal.
Mas também nós temos que pedir e perceber que nós não estamos a viver numa situação de normalidade. Cabo Verde e o mundo está numa situação de anormalidade. Nós pedimos, mas ao mesmo tempo nós temos que fazer também o exercício do equilíbrio orçamental. O dinheiro tem que vir de algum lugar. Mas como disse o António Monteiro, em 2020 tivemos 2 orçamentos retificativos. Perante esta crise que estamos a ver agora, não seria de bom tom também tomar essa atitude? Diante de uma situação complexa que nós passamos em 2020, nós aprendemos com as experiências. Eu creio que o governo ponderou, gerou bem. Não há dúvida que fez uma boa gestão da crise da pandemia, deparou-se imediatamente com outra crise e se o governo até este momento não levou em consideração ponderar um orçamento retificativo ou levar a plenário um orçamento retificativo, com certeza porque tem outros mecanismos à sua disposição, porque está a recorrer a outras formas que poderá eventualmente não passar para o orçamento retificativo. Mas qualquer governo que não tenha as outras saídas, com certeza trará à plenária ou levará a plenário o orçamento retificativo. Se não o fez até agora, é porque está a procurar outras formas de encontrar alternativas e está no seu direito. Como eu comecei a dizer, há uma diferença muito grande entre o jogador da bancada e aquele Carla, que está no como campo. é que vê esta questão do orçamento retificativo? Como é que o PSV vê esta questão? O grande problema é que o MPD tem sido um jogador dentro do campo, um jogador da bancada dentro do campo a jogar e a conduzir Cabo Verde. Este é o problema neste momento. E vou lhe dar só um exemplo. A minha colega sabe que os combustíveis não aumentaram 2,6%. As pessoas que estão lá em casa sabem disso. As pessoas que têm carros, as pessoas que têm empresas, os fornecedores, os operadores sabem disso. Portanto, não é verdade. E há outra coisa, vou lhe dar um outro exemplo de como é que nós temos um governo, não é, que é um jogador de bancada que agora está a jogar dentro do campo. Veja, por exemplo, o caso de Santiago Norte. Me permita trazer outra vez o exemplo de Santiago Norte, que é o governo do PSV, na altura, não é, decidiu que, em termos de... Nós estamos numa região que tem potencialidades em termos agrícolas e pecuários, que a construção de barragens para mobilização de água era o caminho. O MPD ganhou o governo em 2016 e decidiu que não, esse não era o caminho. Mas em 7 anos de governação não fez nada para desenvolver essa área. Como é que uma região agrícola não empobrece se você abandona os investimentos feitos até aqui e você não traz a solução? E nós, pegando na sua questão, desde o ano passado, desde o início do ano, nós estamos, não é, a falar sobre a questão do orçamento retificativo para ser colocado em cima da mesa para discutir. Inclusive o PSV já disse que, não é, vai viabilizar essa forma, porque através do aumento dos impostos não é o caminho, mas também através apenas da espera que a comunidade internacional chegue em Cabo Verde para apoiar, para trazer recursos, também não será de todo o caminho. Nós também temos que dar o exemplo e temos que literalmente dar o exemplo, começando pelo governo que não está a dar o exemplo. Neste momento, a situação social económica de Cabo Verde é dificílima. 181 mil pessoas estão em situação de insegurança alimentar. Ou seja, é preciso colocar os pontos nos is e dizer: em Cabo Verde, ou os cabo-verdianos estão a passar fome. E a partir daí, e só a partir daí, não é, talvez o governo tenha alguma sensibilidade e consiga de facto fazer alguma coisa. E consiga dar o exemplo. Não é? E o PSV está disposto, como eu já disse, não é, a viabilizar isso não é? E se nós estamos numa crise que é pior ainda do que a crise pandémica, não é, com os seus efeitos, por que não trazer o orçamento retificativo para Agora, passando à questão do debate com o Primeiro-Ministro, economia verde e azul, são 2 setores que, como disse o António Monteiro anteriormente, se tivéssemos investido fortemente desde o início da independência de Cabo Verde, se calhar hoje não estaríamos nas condições em que estamos. Como é que vê esta intenção do Governo de agora dinamizar a economia azul e verde com as ofertas que faz? 7 anos depois ainda continuamos com um governo de intenções, é o que eu disse, é a intenção de, veja, 7 anos depois, em 2020 é que o governo traz para o debate, não é, a questão, por exemplo, da estratégia do país para a economia azul. Mas em relação à economia verde, não é, é um setor que também, ao nosso ver, o governo está completamente perdido no sentido de não saber o que quer, não é? O que propor para Cabo Verde, o que propor para o mundo rural. O MPD reprovou o programa do PSV, não é? E, entretanto, ainda não apresentou uma solução
para o mundo rural. Diz-se as barragens para mobilização de água que é necessário para a produção agrícola, não é? E depois toda a tecnologia associada não é a solução. Mas qual é a solução? O governo diz, não, é a dessalinização da água para a agricultura. Mas, entretanto, inclusive o meu colega António Monteiro já disse, o projeto JICA, o financiamento da UGRI, onde é que estão? Onde é que estão esses projetos, inclusive outros que já vieram desde a governação do PAICV? E eu vou lhe dar um exemplo, porque é que é um governo de intenções, um governo que governa para ganhar as eleições, para apenas as eleições, em cima da campanha eleitoral. O governo inaugurou uma unidade dessalinizadora em Santa Cruz, que sequer funcionou, não é? E quando essa unidade chegar a funcionar, não vai resolver a questão, por exemplo, só daquela ribeira, porque a sua capacidade de produção é mínima, não é? Ou seja, o que é que nós estamos perante um governo, não é? A minha colega pode não concordar, mas estamos perante um governo que age com conversas estrategicamente preparadas para, me permite utilizar essa palavra, ludibriar, enganar os cabo-verdianos. É isso. Todos os investimentos públicos e privados no setor da agricultura e no setor da energia, por exemplo, ou foram descontinuados ou foram abandonados. Eu vou só lhe, me permita dar-lhe um exemplo, por exemplo, na área no setor da energia. Encontrou planos de ação, encontrou metas claras. Por exemplo, a nossa meta para atingir 100% de penetração através da energia renovável até 2030 foi descontinuada. Foi descontinuada e o governo atual diz, não, vamos atingir isso até 2040. 2040 é a meta. Mas como é que nós vamos atingir isso até 2040 se em 2015, quando nós tínhamos 26% de penetração e hoje, com a governação do MPD, nós temos 19%. Como é que nós vamos atingir essa meta? Não é possível. É por isso que eu disse, a questão da agricultura, a mobilização da água, estamos perante um governo de intenções, um governo de anúncios. Intenções, anunciar investimentos, mas não chegam, os investimentos não chegam. Os investimentos não chegam. Em relação à economia azul e verde, o que é que foi feito até agora? As metas de que Carla falou agora não estão a ser cumpridas? Antes de mais, para dizer à senhora deputada Carla Carvalho que o governo não gere a agenda do PAICV. O PAICV teve 30 anos para implementar a sua agenda, já o fez, já foi avaliado. O governo agora gere a sua agenda. Não é o querer e disponibilizar-se para o orçamento retificativo, que é uma condição sine qua non para que o governo apresente um orçamento retificativo. Tomar decisões quando se está a governar, eu volto a frisar, é totalmente diferente do achismo da oposição. A oposição acha tudo, sabe tudo e quer tudo. Isto é natural. Mas quem está a gerir o país, cada decisão produz uma consequência. Falando da economia verde, eu vejo a colega a elevar muito a questão da barragem. Minha senhora, a economia verde não é só barragem, não. E barragem para um país localizado num local do globo, numa zona árida do globo, barragem só tem valor quando se tem alguma abundância de água. Pode não ter suficiente, ajuda a reter, mas quando tem alguma abundância. Mas há barragens que de facto justificam. Não podemos dizer que nenhuma barragem faz sentido. Há barragem que faz sentido. O PAICV, na sua governação, investiu 40 milhões de contos no setor agrícola, das quais 5 milhões em barragem e das quais 2,5 milhões perdidas imediatamente. Porque não se acautelou as recomendações técnicas, fez-se barragem que não seguram água, que não retém água e que não trouxeram nenhuma qualidade de vida. Agora, antes de sair disto, eu pergunto, querem tudo num passo de mágica? Os seus 40 milhões que investiram estão a oferecer Cabo Verde o panorama que nós temos. E não estão abandonados. Eu peço novamente que a senhora se contenha quando eu falo. Não estão abandonados e de 2016 a esta parte fez-se muitos investimentos na economia verde, inclusive na economia azul. Melhorou-se significativamente a situação encontrada. O processo de desenvolvimento não começa e termina com um governo. Há alternâncias políticas, mas há coisas que são de Cabo Verde.
Cabo Verde não é bem quando está com o PSV e não é mau quando está com o MPD e vice-versa. Cabo Verde é Cabo Verde. Os partidos são outra coisa. Nós devemos estar a centrar o nosso debate em contribuições que podemos dar para melhorar as coisas. Não para estar aqui a vender o que eu fiz, o que aquele outro fez e o Cabo Verde e o país. O debate político em Cabo Verde deve começar a ser elevado para debate de ideias. Esta ruptura de projetos que acontece a cada ciclo eleitoral também prejudica o país? Obviamente, prejudica de certa forma, porque o nosso muito fanatismo que se encontra é um fator bloqueador de desenvolvimento. É um fator bloqueador. E se tem acompanhado os debates políticos em Cabo Verde, nós notamos que quando o PSV está no poder, o país é bom. Quando o MPD está no poder, o país é mau. E quando virar-se o jogo, acontece praticamente a mesma coisa. Mas há questões que são do país. A economia verde e a economia azul em Cabo Verde a governação deveria ser uma questão do país. Deveria. A economia verde e a economia azul em Cabo Verde constitui neste momento um verdadeiro desafio para o crescimento económico e para a diversificação de Cabo Verde, da economia cabo-verdiana. É necessário. Temos a narrativa de Cabo Verde é 99% mais, até há quem diga que é mais de 99% mar. E pouco se fez nos 47 anos de Cabo Verde para que possamos olhar para o mar como, e tirar os devidos como proveitos. Uma oportunidade. Para onde fomos, nós vamos encontrar mar. E se olharmos para o mar com responsabilidade e oportunidade, nós podemos ancorar muito do nosso desenvolvimento ao setor marítimo, apostando na economia azul. E por mais que se tenha que não se fez muito, mas está-se a fazer alguma coisa. Todos fizeram, uns mais do que outros, outros bem feitos, outros mal feitos, mas fez-se algum investimento na economia azul, inclusive também na economia verde. António, esta questão da economia verde e economia azul são setores que, bem aproveitados, realmente criaria alguma resiliência ao país. Eu penso que, antes, deixa-me o tal investimento de que falava. É só para dizer a Isa que nós não temos aqui um conceito de achismo, não. O CID, que é um partido da oposição, teve essa postura desde o primeiro dia que entrou no Parlamento. Sempre mostramos o caminho. Sempre. E se tiver os governos dado um pouco mais de ouvido aquilo que são as soluções, os caminhos que nós, os deputados da UCID e o próprio partido têm apresentado, hoje estaríamos num patamar completamente diferente. Eu só vou dar-lhe um exemplo. Eu passei no Parlamento cerca de 10 anos a bater na utilização do fuel 380 aqui na cidade da Praia. 10 anos, no tempo do governo do PSV. Passei a bater sobre o contrato da energia renovável, cabo eólica e elétrica, 10 anos. Já não falo mais nisto. Porque o MPD, que colocou na sua plataforma a revisão deste contrato, depois já desistiu. Isso para dizer que a economia verde e a economia azul é o nosso caminho. É a solução que a Mãe Natureza nos deu e que Deus também deu ao homem a inteligência para transformar esta forma de energia em energia elétrica e, a partir daí, termos a possibilidade de tornar esse país num paraíso. Mas, infelizmente, os nossos governantes não dão oportunidade aos outros que não fazem parte do sistema para colaborar. Quando é um MPD que está no poder, nós somos os maiores.
quando é o PICV que está no poder, nós somos os maiores e não precisamos de nenhum subsídio de quem quer que seja. O subsídio que interessa a quem está no governo é o subsídio que vem dentro do próprio sistema. Aqueles que estiverem fora e que tenham uma visão diferente e que tenham a capacidade de mostrar o caminho, estes são ouvidos tardiamente. Mas enquanto isso, o país já perdeu muito. Nós, na economia verde, há um fator determinante. Tem a ver com o social. Não deixar as pessoas para trás. O que é que nós temos feito? As pessoas ficam lá atrás. As pessoas não são tidas em conta na problemática da economia verde. Nós falamos na transição energética. Quando o PICV estava no poder, em 2020 deveríamos atingir 50% da injeção de energias renováveis nas redes elétricas. Onde é que está? Não temos. Não temos. Iremos ter? Não sei se iremos ter. Porque ainda eu não vi nenhum leilão em Cabo Verde para dizer aos investidores: o governo está a lançar este concurso, temos esse leilão, nós queremos saber quem é que vai nos dar energia a menos de 5 escudos por quilowatt-hora. Quem? Não fazem isto. E quem perde? Perde. É a Maria que está na fazenda, é o João que está na Ribeira de Craquinha, é o António que está nos mosteiros, que não têm condições. Em relação aos nossos oceanos? Os nossos oceanos, nós não estamos a cuidar dos oceanos. Os acordos que temos feito de pesca com a União Europeia têm prejudicado de certa forma os nacionais. Últimas informações que tenho, por exemplo, da fábrica Sucla em São Nicolau, é que está a querer expandir os seus negócios, mas não consegue porque não tem muitos peixes. Não tem peixe, porque nós temos que ver que às vezes nós falamos muito de peixe, esquecemos onde é que nós estamos. Nós não temos uma plataforma marítima que dê oportunidade de termos muitos peixes. Não temos. Temos os tunídeos, que são peixes migratórios, que vêm da zona do Mediterrâneo, que descem e que nós não temos capacidade de fazer a captura. Agora, nós temos é que transformar. Repare, na zona da Ásia, 92% de toda a aquacultura do mundo é desenvolvida naquela zona. E nós perguntamos, Cabo Verde, nós temos neste momento um exemplo interessante, que é no Flamengo em São Vicente. E eu peço a Deus para que realmente aquilo dê certo, porque é uma forma de nós conseguirmos entrar no mercado mundial com peixe de aquacultura, apesar de ser mais cara, mas é uma solução que nós temos que procurar. Nós temos que avançar com o cuidado dos nossos mares, do nosso oceano Atlântico. Que política nós temos para a acidificação do oceano? Nós temos? Não temos. Que política nós temos para evitar que os plásticos continuem a entrar no mar? Que política nós temos para evitar a captura desenfreada do tubarão? Que política nós temos, por exemplo, que é para financiar ao pescador que está neste momento com dificuldades da captura, para, em vez de apostar na captura, passar a apostar na aquacultura? Não estamos a fazer nada disso. A verdade é que falamos. E aquilo que é bom, que é a prática, este demora em acontecer. Passemos ao nosso último ponto, que o tempo já está a esgotar e a minha garganta também já está a reclamar. A Conferência dos Oceanos que está a decorrer em Lisboa e que termina amanhã, sob o lema Salvar os Oceanos e Proteger o Futuro. Cabo Verde está a participar nesta conferência com uma delegação formada pelo Ministro da Agricultura e também Ministro do Mar. Isa, como é que vê? Que resultados concretos podemos trazer desta conferência? Viu o Primeiro-Ministro a pedir que se transformasse a dívida de Cabo Verde em investimentos climáticos e também a pedir o reconhecimento das especificidades
de Cabo Verde como um pequeno Estado insular, que resultados concretos podemos trazer desta conferência? Bem, a conferência ainda está a decorrer. Termina amanhã. Termina amanhã, ainda temos que aguardar o balanço para ver de facto os resultados concretos desse. Acha que os pedidos do Primeiro-Ministro terão eco na conferência? Olha, eu faço votos que tenha eco, porque de facto é uma forma diferente de se colocar sobre a mesa uma reconversão, uma negociação da dívida. Seria extremamente bom para Cabo Verde se conseguíssemos concretizar uma reconversão da parte da dívida em projetos ligados muito rapidamente, que já estamos a terminar mesmo. À economia azul, à economia verde, às ações climáticas. De facto, é uma preocupação de Cabo Verde e o nosso primeiro-ministro levou esta intenção de centrar o essencial do olhar para uma diferenciação aos países que, CIDs, sim, mas quando eu vejo para Cabo Verde, um país que praticamente é nula em matéria de poluição. Contudo, as coisas só poderão funcionar se países que têm responsabilidade nessa matéria começam a fazer aquilo que tem sido prática a nível das questões financeiras, por exemplo, a nível mundial, que já se conseguiu dar passos na mobilização e concretização de recursos para financiamentos. Também o mesmo não está a acontecer em matéria de ações climáticas. Seria muito interessante essa transição, essa reconversão para Cabo Verde. Estaríamos a disponibilizar recursos que eram para pagar dívidas, e de entre elas muitas dívidas fruto de projetos que não tiveram qualquer tipo de sustentabilidade, para agora voltar-se a ter folga para investir em projetos de cariz climáticos. São dívidas do Estado, pese embora algumas são dívidas que não produziram nenhum tipo de sustentabilidade, uma das quais já falei aqui, 2,5 milhões de euros em barragens que não tiveram sustentabilidade, assim como... desculpa? Já estamos mesmo a terminar, assim como dívidas, por exemplo, da Casa para Todos, que até agora não se conseguiu resolver o problema. São dívidas que não produziram retorno e que Cabo Verde tem que pagar. Carla, um minuto. O que é que espera desta Conferência dos Oceanos e dos pedidos do Primeiro-Ministro junto dos participantes? Olha, além da comitiva gigante que ele levou para Lisboa, não é? Imagina, em tempos de crise, em tempos de contenção, ele levou uma comitiva gigante para esta conferência, de tudo aquilo que ele anunciou. Eu continuo a bater nessa tecla, que é um primeiro-ministro de anúncios e de intenções. Ele disse que ele levou a ideia de transformar a dívida de Cabo Verde com Portugal em financiamento climático. Seria bom se ele tivesse levado os caminhos para conseguirmos tal façanha, mas o que ele disse é preciso ainda discutir com o Ministro das Finanças, é preciso ver os caminhos, ou seja, ele está nas intenções. Vamos ver. Só que o país não pode viver com base em intenções. Além de ser um bom passeio para Lisboa, Cabo Verde, em tempos de crise, nós precisamos de um governo, não é, que traga resultados. Porque, em termos de resultados, este governo tem sido uma grande incógnita. António. Bem, o que nós esperamos é que Cabo Verde consiga ganhar muito com esta atividade, com este fórum ou com esta conferência sobre o mar. Porque o mar é o nosso caminho, é a solução do mundo. O mundo tem mais de 70% em água. Cabo Verde é mais de 99%. E nós temos que virar para o mar se quisermos alimentar toda a população do mundo. O mar tem recursos inesgotáveis, o mar é uma fonte de energia tremenda que nós em Cabo Verde já deveríamos estar a aproveitar e nós não aproveitamos. Podíamos estar a fazer dinheiro com energia eólica em offshores, produzindo hidrogênio verde, vender o hidrogênio verde com esta crise do gás natural, mas nós não estamos virados para isso. Portanto, eu espero que o Primeiro-Ministro consiga, de facto, transformar essa dívida para investimentos em... Pode ser mobilização de água para a agricultura. Seja o que for, desde que garanta o desenvolvimento do país e desde que garanta que tenhamos capacidade para cuidar melhor do meio ambiente. Se fizer isso, estará de parabéns. Muito obrigada, meus senhores, pela vossa disponibilidade aqui neste programa em debate
com os representantes dos partidos políticos, em que debatemos alguns temas da atualidade. Muito obrigada a si, lá em casa, que nos acompanhou durante esta hora de conversa. Voltamos na próxima quinta-feira com outro tema e outros convidados. Até lá.